Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que é aromaterapia emocional. Então eu queria passar para vocês quais seriam requisitos para a gente poder atender uma pessoa dentro da aromaterapia emocional, ou como existem outros cursos de psicoaromaterapia, ou como a Baisâmia tem de aromaterapia nas emoções. Então, uma das primeiras coisas é óbvio, a gente tem que entender quem são os olhos, o que são os olhos, que eles sempre vão ter uma atuação química e que hoje a gente estuda tanto os ativos como fármacos, então dentro da farmacologia e com ações farmacológicas. E no que se refere às emoções, nós estudamos os óleos essenciais como medicamentos na área neurológica e como pode atuar como psicofármaco. Então, quais são as atividades dos óleos essenciais com essas atuações na nossa psique e também na neurotransmissão? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: para a gente atender desta forma, eu preciso conhecer a ação dos óleos essenciais, eu preciso entender um pouco de química, preciso entender o que cada ativo atua e aonde ele atua. Então, por exemplo, a lavanda, ela vai modular a serotonina, os cítricos normalmente têm uma ação nos neurotransmissores GABA, existem óleos que têm uma ação nos receptores endocannabinoides, então existe o CB1 e o CB2. Na verdade, existem óleos que não vão atuar dentro daquilo que a gente trabalha, não vão atuar no CB1. Então, o que acontece? Isso é uma ação física, tá? É uma ação química e ação farmacológica. Só que nós precisamos entender também, porque eu vejo muitas pessoas falando em curso, eu preciso entender esse ativo quando eu for escolher. Claro, nós vamos escolher óleos essenciais pelos seus majoritários. Então, quando eu for falar de uma ação para modular a serotonina, eu vou falar de uma lavanda, eu vou falar lavanda angustifolia, né, que tem majoritário linalol, e também vou falar do manjericão, QT-linalol, vou falar do rosewood, que são óleos que vão ter essa atuação específica. Mas a gente precisa entender o óleo como um todo. Então eu sempre falo nas minhas aulas de química, com as dúvidas dos alunos, que a gente precisa entender da química e das suas ações em termos de ativos, mas eu preciso entender a ação do óleo todo, porque esse é o trabalho da aromaterapia no aspecto emocional, integrativo, na psicoaromaterapia. Isso a gente fala da ação dos óleos e do conhecimento que nós precisamos. Porém, existe um outro conhecimento que eu preciso ter muito claro, que é o funcionamento dos sistemas. Então, quando a gente fala de aromaterapia emocional, a gente, como na psicologia, né, que foi transformada numa ciência observável, mensurável e registrável, a partir do momento que Pavlov, tá, para pegar a psicologia, que logia é o estudo e psique, na verdade, é a alma, e a gente não vê a alma. Então, para tornar a psicologia uma ciência, uma pessoa chamada Pavlov pegou um cachorro, colocou num determinado local e ele prendeu de uma certa forma o cachorro aonde, ao passar um prato de comida, que é um estímulo externo, esse animal, o cachorro, ele emitia uma ação. Então ele salivava. Nessa salivação ele pôde medir o quanto o cachorro salivava, ele pôde observar e registrar e escrever e também medir que frente à apresentação de um estímulo externo, o animal ou XPTO apresentava este comportamento. Daí que surgiu a psicologia cognitiva, comportamental e condicionamentos. Então eu sempre falo que para atender na área emocional, a gente precisa entender todos os sistemas. Por quê? Não é só o sistema nervoso que vai apresentar uma alteração, um desbalancear e vai apresentar um outro comportamento, que a gente fala dos sintomas. Então, por exemplo, na área emocional, insônia é um sintoma, dores musculares são sintomas, herpes,
que ocasiona de vez em quando. Então, se nós temos essa repetição, essa recorrência, por exemplo, no herpes, eu entendo que essa pessoa está estressada negativamente e essa pessoa entra na liberação do eixo hipófise, hipotálamo e suprarrenal. Então, eu preciso entender os sintomas que esse interagente vai me trazer. Mas só isso eu vou usar uma terapia? Então isso é usar uma terapia, os óleos essenciais no emocional? Então eu vou usar a lavanda para insônia, ou eu vou usar no herpes a melaleuca ou a pimenta rosa, ou eu vou usar o gengibre para as dores. Não, isso eu estou falando de uma aromaterapia de conveniência na supressão dos sintomas. Ok, a aromaterapia faz isso, os óleos essenciais, eles são produtos, são substâncias que vão ter essa ação farmacológica, por exemplo. E as ações psicofarmacológicas dos óleos essenciais, eles também vão agir. Então, eu emprego uma bergamota, um cítrico, e a pessoa vai receber o aumento dos receptores GABAérgicos que no momento de ansiedade ela tem. Mas é só isso que eu preciso entender? Não. Eu preciso estudar aquela pessoa, fazer uma boa anamnese, entender aspectos de genótipos. Então, quem é aquele indivíduo, quais são os genes que ele herdou de pai e mãe, que podem ter apresentado determinadas patologias, avós, avó, tio e tias. Pode ser que até aquele momento ele não tenha apresentado, nem alguns familiares tenham apresentado. E aí a gente fala genótipo mais meio ambiente. O que é o meio ambiente? É o modus vivendi. E esse modus vivendi, eu falo muito do ritmo circadiano, eu falo da vida como uma pizza e que cada pedaço, cada fatia da pizza é um aspecto da nossa vida. Então eu preciso entender numa anamnese o que é o estilo de vida dele, como ele se alimenta, o que ele se alimenta, quanto ele se alimenta, o que ele dorme, como dorme, qual é o horário que ele dorme, porque a gente sabe, por exemplo, dormir durante o dia não faz a substituição do sono durante a noite, porque a gente tem uma bioquímica que é muito igual ao macrocosmo. Então eu durmo quando está escuro, quando começa a amanhecer o meu corpo vai mudando, ele vai esfriando, ele vai se preparando para sair do sedentarismo para a atividade. E é isso que eu falo muito para os meus alunos, tanto via YouTube, ou Telegram, ou Instagram, que a gente precisa entender aquele ser humano, então genótipo mais meio ambiente, que vai dar o fenótipo, tá? Esse fenótipo é essa pessoa, é esse interagente, é esse ser humano na minha frente que veio trazer as suas dores, as suas queixas, e cabe a nós estudarmos muito vários outros aspectos para poder não só fazer a supressão de sintoma, porque senão o que está acontecendo com a aromaterapia? Ela foi para o lado da alopatia, que é o que tanto nós que entendemos na área da saúde ou quem tem interesse de entrar nessa área, que é exatamente isso. Você vai ao médico, hoje ele nem te olha, ele pede uns exames, você leva os exames de volta e ele te receita um medicamento. Hoje está se falando já da medicina do estilo de vida e que nós que estamos nessa medicina integrativa, holística, na aromaterapia como uma das ferramentas para nós ajudarmos esse interagente na nossa frente, esse ser humano, a gente precisa entendê-lo como um todo. Entender que os óleos essenciais, eles agem quimicamente, farmacologicamente, mas eles trabalham num tripé. Então, a química e a ação farmacológica, ao aspecto vibracional energético, porque óleo essencial é feito de moléculas, moléculas são feitas de átomos, e átomos vibram, eles doam elétrons, captam elétrons, tem um campo energético que o nosso corpo tem uma medida em megahertz, os óleos essenciais também, tá? Então, tudo isso que nós analisamos esse interagente, esse ser humano na nossa frente, é o mais importante. E criarmos essa medicina de estilo de vida com uma pessoa que veio nos buscar para trabalhar de uma forma natural, com qualidade de vida, querendo estar mais perto da natureza. E aí deve existir mudanças e adesão do cliente. Por isso, se ele não aderir, eu sempre brinco, eu posso ensinar uma série de coisas, nós profissionais, mas quem vai executar esses comportamentos é a própria pessoa. E aí vai depender de crenças limitantes, de valores negociáveis ou inegociáveis.
tudo isso envolve um atendimento na área emocional. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é que existe o atendimento na área emocional, não só com aromaterapia de conveniência, que é a supressão de sintomas, mas que a gente precisa entender um pouco a mais desse ser humano à nossa frente. E para isso a gente tem que estudar bastante, conhecer bastante os olhos, conhecer o ser humano e nós tirarmos preconceitos da nossa pessoa, nossos julgamentos com condenação, porque julgar a gente julga, mas o problema é você condenar uma pessoa. E sempre que a gente julga, a gente está olhando com o nosso parâmetro, com o nosso HD, e que a outra pessoa tem um HD diferente. Então, se nós não temos essa limpeza terapêutica, esse setting terapêutico, tanto como ser humano, mas também como profissional, fica difícil a gente entender quem é aquele ser humano na sua frente com aquelas atitudes e por que ele tomou aquela atitude. E é isso, a gente informar esses seres humanos que vêm nos buscar e nós termos coerência com aquilo que a gente está dizendo. Para isso, o Instituto Samia Maalouf, assim como a Baisami Aromaterapia, desde que eu iniciei os meus estudos há 45 anos atrás e a empresa há quase 23 anos, agora ela fez 22, tem essa proposta, uma proposta que eu, Samia Maalouf, quis trazer para vocês há muito tempo. Tá? Então vocês sabem que eu sou psicóloga, psicanalista, venho de uma área de droga dependência, depressão e síndrome do pânico, e é isso que a Baisami e o Instituto Samia Maalouf querem entregar para vocês. E se vocês tiverem ainda alguma dúvida, mandem para a gente, entrem em nossas redes sociais, que nós estaremos muito preparados para poder responder para vocês uma série de dúvidas. E se você tem mais do que dúvida e quer conhecer, venha conhecer a gente. Espero que tenha sanado algumas dúvidas que no geral a gente tem e que mais esse vídeo tenha trazido algum aspecto bom, alguma solução para você começar a sua jornada nesse mundo da aromaterapia e do servir e bem cuidar. Um beijo grande, até o nosso próximo encontro.